Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar andamento ao nosso módulo de desenho técnico na parte teórica. Terceira aula, do qual a gente vai falar de cortes, certo? Vou compartilhar aqui a minha tela. E vamos lá. Então, o objetivo dessa aula é trazer para vocês os principais tipos de cortes e o porquê a gente usa cortes nos desenhos técnicos. E ver que é a diferença entre projeção e a parte de corte. Embora a gente possa utilizar o corte dentro das projeções ortogonais. A gente vai ver isso melhor. Certo? O recurso ao corte e à seção, num desenho, se dá, em geral, quando a peça a ser representada possui uma forma interior complexa. Então, ó, eu utilizo desse recurso, dessa ferramenta, quando eu tenho uma forma interior complexa, ou quando alguns detalhes importantes para a sua definição não ficam totalmente definidos numa projeção ortogonal. A partir de arestas invisíveis, a apresentação da estrutura interna de um objeto e seu funcionamento. Não estou falando de seção agora, porque eu vou fazer uma aula só para seção. Como o corte é imaginário e a peça não está de fato cortada, as outras vistas são representadas normalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se eu faço um corte em uma vista, as outras vistas não precisam ser cortadas. Você pode representar ela sem ser cortada. Certo? É só uma imaginação para que a gente entenda, certo? Uma busca do abstrato, para que a gente tenha aquela ideia naquela vista, certo? Ou perspectiva também. Os cortes e seções devem ser usados apenas quando trouxerem algo relevante à representação gráfica convencional. Não vá ficando colocando corte em todo canto, não, certo? Só traz quando for relevante. A representação em corte consiste em imaginar a peça cortada por um ou mais planos, sendo suprimida uma das partes, executando-se as rachuras. Então, é o seguinte: quando você faz um corte, ou se você pegasse uma espada, uma faca e cortasse a peça, onde for maciça, você tem que representar com uma rachura, certo? Onde for maciço, onde tiver material. Onde não tiver material, como um furo, você não representa com uma rachura, certo? Você deixa sem rachura. Sendo suprimidas as partes, executando-se as rachuras sobre as superfícies das partes da peça interceptadas pelo plano ou planos de corte. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma válvula. Vê a dificuldade que a gente tem de poder entender a parte interna de uma válvula utilizando apenas as linhas invisíveis. Olha a dificuldade, certo? Olha a dificuldade. A gente se embanana todo para poder entender. Para isso, foi utilizado o corte total, ó, nesse caso aqui, o corte total, certo? Para que a gente visualize melhor como é a válvula internamente, ou seja, eu cortei a válvula no meio, certo? Para poder visualizar, certo? Ou seja, onde eu cortei tinha material, ela é maciça. Ah, professor, mas tem rachuras aqui que são diferentes umas das outras. É porque é de um material diferente, certo? Então, por exemplo, não sei se é o caso, mas eu vou dar um exemplo. Aqui eu tenho um aço ou ferro fundido e aqui eu tenho um elemento de vedação, certo? Por exemplo. Então, eu tenho que representar com rachuras diferentes. Para o meu projetista, para o meu executor, saber que aquilo ali são compostos de materiais diferentes. Então, o objeto do corte é evitar a abundância de linhas tracejadas, que dificultam a rápida e correta compreensão do desenho. A representação em cortes obedece determinadas regras que devem ser seguidas para que o desenho seja legível. As normas utilizadas, que a gente usa, é a 10067, certo? NBR. Então, a representação em corte consiste em basicamente 3 passos. Primeiro passo: imaginar a peça cortada por um ou mais planos, sendo suprimida uma das partes. Segundo passo: fazer a projeção da parte remanescente.
adotando as regras gerais de disposição das vistas. Terceiro passo, finalmente executar as rachuras sobre a superfície das partes da peça interceptada pelo plano de corte. Então, vamos à simbologia desse corte. A simbologia de corte consiste em assinalar o plano de corte na vista, onde esse mesmo plano se encontra de todo, sendo definido por uma linha de traço misto com grosso nas extremidades em mudança de direção. Duas flechas com uma ou mais letras são identificadas maiúsculas, definem o sentido de corte. Ou seja, se eu for fazer um corte, no meu desenho eu vou ter que colocar a região onde eu vou cortar, que a gente vai chamar, por exemplo, eu vou botar AA, então vai ser o plano AA, corte AA. BB, corte BB. Certo aqui, ó, tá vendo? Então, se eu coloquei essa divisão aqui com a seta para cá, então o meu observador vai ser para cá. Certo? Então, eu vou estar vendo, ó, o corte a partir da esquerda para a direita da minha peça. Por quê? Porque a minha seta está da esquerda para a direita. Então, esse aqui vai ser o meu corte AA. Certo? Corte AA. E ele não pode ter contornos invisíveis, embora ele tenha linhas de centro. Mas não pode ter contornos invisíveis. Certo? Então, eu vou fazer aqui um corte A, B. Ó. Então, estou fazendo aqui um corte, ó. Tá vendo? Isso aqui é o nome de um corte. Por quê? Porque você percebe que ele não está cortando total aqui, né? Ele está fazendo esse diferencial aqui. A gente vai ver mais na frente que isso aqui é um tipo de corte. Então, ó, estou fazendo esse corte aqui, ó. Ou eu posso colocar também uma perspectiva isométrica, ó, com os cortes. Certo? Como é que é isso? É como se o corte total, que é esse caso aqui, é como se eu passasse uma espada, um serrote, e serrasse no meu plano, certo? Então, ó, cortei, esqueço esse aqui, e vou representar esse, ó, com o corte, ó, na vista frontal. Certo? Então, o meu corte foi aonde? Ó? Foi, aí na minha vista superior, eu vou colocar o meu corte AA, sendo de baixo para cima, ou seja, na minha vista frontal. Certo? É onde eu vou estar lendo o meu corte. A rachura de corte, indicando as partes das peças interceptadas pelo plano de corte, é feita sempre que possível a 45 graus e com espaçamento conveniente, conforme o tamanho do desenho de escala. A inclinação da rachura não deve nunca coincidir nem ser perpendicular com a orientação de uma ou mais traços de contorno da peça. A rachura deve ser representada com linhas do tipo contínuo fino, lembre disso aqui, obedecendo a 12298. Havendo inscrição na área rachurada, deve-se interromper as rachuras para deixar nítida a inscrição. O espaçamento entre as rachuras deverá variar com o tamanho da área a ser rachurada, mas nunca variar em uma mesma peça. Certo? Então, ó, aqui está os diferentes tipos de rachura, tá vendo? A gente pode usar. Certo? Aí aqui, ó, para cada material, a norma estabelece um tipo de rachura, embora isso aqui também esteja aberto para o projetista, desde que ele especifique na legenda. Então, ó, as regras gerais de corte diz o quê? A representação da vista cortada compreende a superfície obtida pelo plano de corte e tudo o que se vê para além desse plano. A porção da peça supostamente retida não pode ser omitida nas demais peças, nas demais vistas. A gente já falou sobre isso. As zonas em que a peça foi cortada são assinaladas por meio de rachuras, certo? Traços oblíquos equidistantes formados com o eixo das peças ou contornos principais no ângulo de 45 graus. É bastante claro isso aqui. Sempre que possível, os planos de corte devem passar pelos eixos de simetria da peça a ser cortada. Sempre que possível. Você pode ter um corte em desvio. Certo? É aquele caso que eu falei, que eu não queria ter falado lá atrás, eu estou falando agora. Corte em desvio. É um tipo de corte.
Na representação em corte, não devem ser usadas linhas de contorno invisível. Isso nunca. Por quê? Porque o corte ele vem justamente para substituir o contorno invisível. Então, não cabe você colocar um corte com contorno invisível. É um ou outro, meu amigo. Certo? Se não trouxerem nada de fundamental, a representação da peça. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, é um é outro, mas se for preciso, em último caso, você utilizar um contorno invisível, você vai ter que usar. Agora, se for de extrema necessidade para o entendimento da peça. Certo? Do contrário, você usa um ou outro. Se for necessário, você pode utilizar, por exemplo, cortes parciais, no qual eu quero pegar uma zona específica do corte. Ele pode vir acompanhado com outras zonas, outros contornos invisíveis. Mas ali eu estou pegando um corte com contorno invisível, mas é um corte parcial. As peças de corte são sempre delimitadas por linha de contorno visível, por linha de traço misto ou por linhas de fratura. Linhas de fratura são utilizadas quando eu tenho contornos, quando eu tenho cortes específicos, a gente vai ver mais na frente, né? Certo? Que é você tem o corte total, o meio corte, e o outro tipo de corte que utiliza essa linha de fratura, que a gente vai ver logo agora. Certo? Logo mais na frente. Então, aqui, ó, como a gente tem que representar o corte, certo? Esse caso aqui, ó, vou tentar esse caso aqui, isso aqui representa uma seção, isso não é um corte, certo? Isso é uma seção, ok? E por aí vai, ó. Por exemplo, aqui eu tenho linhas invisíveis, então, não. Aqui eu não posso representar isso invisível, porque na hora que você corta, aqui a linha fica visível, certo? Outra coisa, aqui as rachuras estão ao contrário, ó. Então, está errado. E aqui, os espaçamentos das rachuras estão diferentes. Então, está errado. Essa é a forma correta de estar apontando o corte. Certo? Aí, pronto. O que eu estava querendo lhe falar é esse corte parcial. Certo? É um corte especial, no qual você pega uma parte do desenho e representa a partir de um corte. Então, os tipos de corte, muito importante essa parte. Ele pode ser um corte total, que você vai cortar totalmente a peça. Um meio corte, que você vai cortar um quadrante da peça. Certo? E o corte parcial, que você vai escolher um determinado ponto para você cortar. Certo? Esse corte parcial, ele sempre tem que vir com linha de ruptura. Certo? Então, corte total. Quando o plano secante ou plano de corte corta inteiramente a peça em seu eixo, tem-se o corte total. Lembre, eu posso ter corte em desvio, que pode cortar inteiramente. Porém, ele não vai ser um plano secante completo. A gente vai ver um pouco mais na frente lá. O corte total é aquele que atinge a peça em toda a sua extensão, atingindo suas partes maciças, as quais serão rachuradas na representação deste corte. Certo? Então, está aqui o corte total. Corte total na vista superior, corte total na vista lateral. Meio corte. O meio corte é aplicado em apenas metade da extensão da peça, ou seja, um quadrante. O meio corte mostra não só o interior, mas também o exterior da peça. Então, eu peguei esse quadrante aqui, ó, tá vendo? Na perspectiva. Então, na hora que eu coloco na vista frontal, eu tenho que representar o corte e a peça normal. Certo? Lembrando que eu não preciso colocar aqui, ó, a minha linha invisível. Por quê? Porque essa peça é simétrica. Tá vendo aqui, ó? A linha de simetria? Então, se ela é simétrica, o que está aqui, está aqui. Certo? Somente em peças ou modelos simétricos, longitudinais e transversalmente é que podemos imaginar o meio corte. Então, o meio corte só pode utilizar em peças simétricas. Certo? Outro exemplo aí. Outro exemplo, certo? Corte parcial. Existem peças não simétricas que os detalhes internos se concentram numa área específica, não sendo necessário realizar um corte total. Neste caso, é utilizado o corte parcial. O corte parcial é delimitado pela linha de ruptura ou fratura, que pode representar de duas formas, certo? Você pode ter essa linha sinuosa aqui, como se fosse feita à mão, ou você pode ter esse tipo zigue-zague aqui, tá vendo?
Aí você tem o corte composto ou em desvio. Quando os detalhes de interesse não estiverem alinhados uns com os outros, terá-se-á de usar o número de planos paralelos ou concorrentes necessário à vista completa, que é a definição da peça, em vários planos. Quando há essa necessidade, diz-se corte composto ou em desvio. Lembrar que o corte em desvio não é um corte total. Embora seja um corte total, ele vai ter mais de um plano secante. Professor, não entendi. Olha só, ele pega dois planos secantes, um aqui e outro aqui, ó. Então, ele faz um corte em desvio para representar esse furo aqui quadrado com esse furo aqui circular na peça. Então, eu tenho que representar dessa forma aqui, ó. Certo? Outro exemplo. Certo? Aqui eu já vou ter 3 planos secantes, ó, 3 planos de corte aqui, tá vendo? Então, ó, embora ele seja total, ele vai ter diferentes planos secantes de corte, ó. Nas peças de revolução, que apresentam alguns elementos que um só plano secante não esclarece, podem ser utilizados cortes por 2 planos concorrentes no eixo da peça. Os planos que não são paralelos ao plano de projeção devem ser rebatidos sobre este em conjunto com a parte da peça por ele seccionada. Então, esse corte em desvio, esse corte composto que ele está falando aqui, é um corte auxiliar, né, que é o corte de rebatimento, certo? Ó, por exemplo, eu vou fazer esse corte aqui, ó. Então, eu faço um rebatimento dele, ó. Certo? Esse também é utilizado, é chamado corte de rebatimento. Certo? Então, eu vou rebater, ó, vou fazer um corte de rebatimento aqui, ó. Certo? E era isso que eu estava querendo falar para vocês no referente a cortes.